Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Com a palavra, segundo o secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, mas antes convidando o deputado Dudu Holanda para assumir a primeira secretaria. Tá bom, tá. Tá bom, tá. Tchau. Ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª legislativa da 18ª legislatura. Presidente, senhor Francisco Tenório. Vice-presidente. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2018, nessa cidade, Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados. Francisco Tenório ocupando a presidência. Marcelo Vitor, primeiro secretário. Severino Pessoa, segundo secretário. Dudu Holanda, Caribão Júnior. Chico Holanda, Edival Gaia Filho. Gilvan Barros Filho. Inácio Loyola. Isnaldo Bulhões Júnior. Léo Loureiro. Marco Barbosa. Rodrigo Cunha e Sérgio Toledo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 18/2018, encaminhado o projeto de lei ordinária de número 576/2018, que altera a lei estadual de número 7.986, de 23 de janeiro de 2018, que estima a receita fixa, a despesa do Estado de Alagoas para o exercício de 2018. É encaminhada à terceira comissão, indicação de número 579/2018, subscrita pela deputada Jó Pereira, requer a retirada da proposição de pauta, fundamentando no artigo 172 do regime interno desta Casa, a retirada do projeto de lei ordinária de número 560/2018, com protocolo geral de número 499, datado em 26 de fevereiro de 2018. Requerimento de número 1681/2018, justificativa de ausência do deputado do Holanda nos dias 1º e 8/3, requerimento de número 1682/2018, justificativa de ausência do deputado Edival Gaia Filho, no dia 21, 22, 28 do 2. Requerimento de número 1683/2018, justificativa de ausência do deputado Davi Davino Filho, nos dias 6 e 8 do 3. Requerimento de número 1684/2018, justificativa de ausência da deputada Thaís Guedes, no dia 6 e 8 do 3. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Rodrigo Cunha. O orador registra a passagem hoje do Dia do Consumidor e discorre sobre a importância do órgão de defesa dos direitos dos consumidores e declara o seu compromisso. Conclui lamentando chamando pela apuração e punição do responsável pelo assassinato da vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e recorda a relação de amizade e solidariza-se com os parentes enlutados. Não há mais oradores na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Proceda a verificação de quórum. Não há número legal para deliberar. Encerrada a ordem do dia, passa-se as explicações pessoais. Não há oradores e explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão de terça-feira. É o que consta na ata, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, deputado Dudu Holanda, para fazer a leitura
das matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária número 577 de 2018. Autora a deputada Thaís Guedes. Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão em braille de contratos de abertura e conta demais documentos nas relações do consumo entre pessoas com deficiência visual e instituições financeiras no Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 578 de 2018. Autora a deputada Thaís Guedes. Dispõe sobre o cadastro preferencial da mulher beneficiária dos programas que visem a construção de conjuntos habitacionais populares no Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 579 de 2018. Autora a deputada Thaís Guedes. Dispõe sobre a implantação do Programa de Prevenção e Combate às Doenças Renais Crônicas no Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 580 de 2018, autora a deputada Thaís Guedes, dispõe sobre a implantação de assistência psicopedagógica em toda a rede estadual de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, tendo como enfoque educando as instituições infantil e ensino fundamental. Projeto de Lei Ordinário número 581 de 2018. A autora da deputada Thaís Guedes dispõe sobre medidas preventivas de combate às drogas no ambiente escolar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 582 de 2018. A autora da deputada Thaís Guedes dispõe sobre a criação do calendário oficial de eventos do Estado de Alagoas, o mês do doador de sangue e das outras providências. Projeto de Lei Ordinário 583 de 2018, autor deputado Léo Loureiro. Fica considerado de utilidade pública a ONG de Prevenção e Combate a Incêndio, com sede na Rua General Palmeiras Sampaio, número 122, bairro Paraíso, em São Miguel dos Campos. Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito vigente, crédito suplementar em favor do Ministério Público do Estado de Alagoas no valor que menciona. Projeto de Lei Ordinária 585 de 2018, autor deputado Francisco Holanda, institui a campanha de prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde no âmbito do Estado de Alagoas. Indicação 580 de 2018, autor deputado Galba Novaes, apela ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, ao secretário de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, ao delegado-geral de Polícia Civil, delegado Paulo Cerqueira, e ao diretor-presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas, PROCON, solicitando providências para a criação de uma delegacia especializada para a proteção e defesa do consumidor. Indicação 581 de 2018, autor deputado Inácio Loyola, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, ao secretário de Estado de Defesa Social, para a instalação imediata da delegacia especializada em crimes ambientais, em razão de inúmeros casos de abandono e maus tratos dos animais. Indicação 582 de 2018, autor deputado Carimbão Júnior, apelo ao governador do Estado de Alagoas e ao presidente da Casal, solicitando a adoção de providências quanto à falta de água e ao excesso de salinidade no sistema de abastecimento da região do município de Piaçabuçu e região. Requerimento 1642 de 2018, autor deputado Ronaldo Medeiros. Requer à mesa na forma regimental a realização de uma sessão pública em comemoração ao Dia de Combate à Homofobia. Requerimento 1685 de 2018, deputado Ronaldo Medeiros, requer à mesa, na forma regimental, justificativa de ausência do dia 15/3. Requerimento 1686 de 2018, autor, deputado Ronaldo Medeiros, requer na forma regimental, justificativa de ausência do dia 14/3. Requerimento 1687 de 2018,
autor deputado Isnaldo Bulhões, requer na forma regimental que seja consolidado na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de profundo pesar pelo falecimento em Olinda da artista plástica Maria Alice Soares dos Anjos. Requerimento 1689 de 2018, autora a deputada Jó Pereira, requer a mesa, na forma regimental, justificar a ausência na sessão ordinária do dia 13 de março de 2018. Requerimento 1691 de 2018, autor deputado Inácio Loyola, requer na forma regimental justificar a ausência na sessão ordinária do dia 20 de março de 2018. Terminado o expediente, senhor presidente. Requerimento número 1687 de 2018. Requeiro na forma regimental que seja consolidado na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de profundo pesar pelo falecimento em Olinda, Pernambuco, da artista plástica Maria Alice Soares dos Santos, aos 74 anos, fundadora do bloco Eu Acho É Pouco, razão pela qual solicitamos que seja comunicada à família enlutada. Em apreciação, deputados que aprovam a como estão, aprovado por unanimidade dos deputados. Também aproveito esse momento para comunicar o falecimento de um parente meu da cidade de São Sebastião, senhor José Tenório, o qual será sepultado logo mais às 16 horas. O que nesse momento também requeiro que seja aprovado um voto de pesar pelo falecimento. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra ao deputado Sérgio Toledo. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que, se Vossa Excelência assim determinar, suspender a presente sessão para que a gente possa ir às comissões analisar projetos para ser incluído ainda na pauta, senhor presidente. Consulto o plenário para atender a solicitação do deputado Sérgio Toledo. Se concluiremos o expediente e faremos a suspensão na ordem do dia. Deputada Jó Pereira. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça esclarecesse os projetos que serão analisados, porque, além dos vetos que estão na ordem do dia, nós temos outros vetos trancando a pauta. Então, os projetos que estão sendo analisados, que irão ser analisados pela CCJ, são os vetos que trancam a pauta ou são outros projetos? Porque, senão, não faz sentido, uma vez que temos, além dos 3 que estão na pauta, temos mais 3 vetos. Senhor presidente, senhora deputada, na realidade são os vetos que estão trancando a pauta e outros projetos que estão já na pauta da comissão para que a gente possa apreciar. Eu teria uma sugestão para fazer a Vossa Excelência, tendo em vista que hoje é terça-feira, o primeiro dia da sessão plenária, que se desse a ordem do expediente e temos vetos trancando a pauta que encerrasse a sessão e amanhã retornaríamos com as deliberações da CCJ, sem necessidade de suspendermos essa sessão. Essa seria a minha sugestão. Com a palavra a deputada Antônia Albuquerque. Senhor presidente, apenas para trazer a minha participação, no sentido de que eu acho de bom alvitre que seja suspensa a sessão, porque nós teremos a próxima sessão dessa casa muito reduzida em função da Semana Santa. Como a sessão da Comissão de Constituição e Justiça ordinariamente é hoje, eu acho que era importante que nós pudéssemos suspender
a sessão para que a CCJ pudesse manifestar, inclusive, acerca desses vetos e pudéssemos dar mais celeridade nessas matérias, de sorte que essa é a minha opinião, mas como no plenário tem outros deputados, naturalmente será contado a votação que o plenário se manifestar, que não precisa ser por unanimidade. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Galba Novaes. Senhor presidente, na realidade a Semana Santa ainda é na outra semana, né? Então, eu acharia, né, no início de semana, que a gente, pelo menos, pudesse, se não deixar, como a deputada já colocou, para o dia de amanhã a gente fazer a reunião da comissão no horário regimental, que pelo menos concluísse o expediente e na ordem do dia fosse feita a suspensão aí. Mas, a priori, eu acharia que deveria fazer isso no horário regimental, a comissão, e amanhã nós apreciaríamos esse veto. Mais alguém quer se pronunciar? Então, vou dar sequência à hora do expediente e, no momento de iniciar a ordem do dia, verificamos a possibilidade de suspender a sessão. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao deputado Galba Novaes. Questão de ordem, deputado Antônio Albuquerque. Apenas para saber qual o critério que foi utilizado para o deferimento ou indeferimento da solicitação do deputado Sérgio, para que a gente possa... Eu me manifestei, a deputada Jó Pereira também se manifestou, o deputado Galba manifestou-se também. Eu acho que deveria ser, nesse caso, então, se é para que seja pelo plenário, a manifestação do plenário. Quem aprova e quem desaprova a solicitação do deputado Sérgio Toledo. Muito obrigado. A apreciação do deputado Sérgio Toledo está em andamento. Apenas eu dei sequência à sessão na hora do expediente para apreciar no início da ordem do dia. Com a palavra, deputado Galba Novaes. Oi. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, funcionários da casa, imprensa aqui presente, representantes da sociedade civil, que sempre prestigiam as sessões plenárias dessa casa. Senhor presidente, eu quero, utilizando hoje essa tribuna, para parabenizar o vereador por Maceió, Galba Novaes Neto, pela sua nomeação e posto no PROCON Alagoas. Ao tempo que agradeço aqui ao deputado Davi Davino, deputado Tarcísio Freire, que prestigiaram lá a solenidade bastante concorrida. Foram 24 horas que o governador avisou que iria dar posse e conseguimos lá uma quantidade de amigos significativa de muitas autoridades do estado de Alagoas. No entanto, essas autoridades não foram mais por serem autoridades, e sim pela relação de amizade pessoal que tem não só conosco, como também com o vereador Galba Neto. E quero desejar-lhe sucesso, que essa oportunidade dada pelo governador Renan Filho possa lhe trazer uma nova experiência e construir uma relação propositiva para uma sociedade que precisa muito do trabalho pedagógico, mais do que o punitivo. Digo isso ratificando a minha defesa sempre em prol da política educativa, pois quando não se faz esse tipo de ação, lá na frente terá que se investir em punição. Sou defensor intransigente, mas não radical, de que a política pública mais importante é a educação. Através dela que se constrói uma sociedade instruída, competitiva, geradora de renda, geradora de emprego e renda, promotora de saúde pública e também politizada. Não é preciso ser repetitivo e criar fatos já ditos por mim várias vezes nesta casa, onde comprovei através de pesquisa de conhecimento que todos os países do mundo que investiram forte na política de educação são grandes potências mundiais. Duas das cidades mais importantes do antigo Japão, na Segunda Guerra, foram bombardeadas pelas bombas atômicas dos Estados Unidos. E o que fez o Japão? Construiu milhares de escolas, investiu fortemente no ensino público, criou universidades e assim se tornou a segunda grande potência mundial com tecnologia de alto conhecimento, tanto no campo eletrônico quanto digital.
Cito isso para reforçar de que o trabalho e a orientação pedagógica é sempre mais importante de todas as ações. Todos que erram têm que serem punidos. No entanto, se o cidadão ou cidadã não sabe que está praticando algo errado, por que não instruir antes de punir? Nossa Constituição diz em um dos seus artigos que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Ora, um país que tem mais de 70% de sua gente que são analfabetos, funcionais ou não, como pode exigir tal feito? Não acho justo, e por falar em justiça, um dos maiores juristas do mundo dizia que antes de se aplicar a lei, faça justiça. Dizia isso por entender que nosso povo não tem a orientação necessária de instrução ao conhecimento. Voltando agora ao tema que iniciei meu discurso, acho por demais importante o pensamento do atual presidente do PROCON e espero que consiga colocar em prática, pois o mesmo formou uma equipe não para servir de trampolim político, como alguns desinformados acham, mas sim para dar resultado positivo à sociedade, tão descrente de seus gestores e representantes. Vimos no passado acontecer em alguns estados, de forma avassaladora, pessoas que utilizaram órgãos e espaços políticos para se promoverem. Esse não é o caso do vereador Galba Novaes Neto. Ele não quer ser paladino da moralidade, pseudo sábado ou santo do pauoco. O que disse o vereador Galba em seu discurso de posse foi: quer um órgão orientativo, instrutivo, operacional, porém, quando necessário na relação de consumo, punitivo a quem desafiar o direito e a lei, pois consumidor somos todos nós. É assim que a sociedade quer ver o PROCON funcionando, mas com ações do que publicidade. Que se faça as duas coisas, mas entendo como prioridade as ações concretas de proteção ao consumidor. O vereador Galba Novaes Neto não precisa e nem usará o PROCON para se promover, ou como se diz no linguajar popular, aparecer. Não, afinal de contas, nossa família construiu um nome modesto na política, porém de respeito. São mais de 45 anos de mandato ininterrupto, sem ter nenhuma condenação por desvio de recursos ou qualquer outra coisa. Por isso que acho que essa oportunidade dada pelo governador Renan Filho ao mais jovem vereador da capital, formado em ciência jurídica e tido por seus pares como um bom parlamentar, pois suas intervenções no plenário do Legislativo Municipal foi sempre em defesa dos seus representados, irá proporcionar ao mesmo um desafio, mas também uma grande oportunidade para mostrar sua capacidade e tentar com muito esforço corresponder na confiança do gestor maior do nosso Estado. O vereador não entrou nessa seara pensando que o PROCON iria lhe dar votos, até porque não é candidato a nada nessa eleição. Me dizia ele que a sociedade, aos poucos, tem identificado aqueles que aproveitam dos cargos para poderem ser conhecidos e até usar isso para conseguir mandato popular. Em nosso país, na maioria das vezes, se usa o comportamento decente, que é obrigação de todos, como se fosse exceção, quando sabemos que é obrigação. Vemos na política, Brasil afora, pessoas que não seriam conhecidas se não tivessem passado por determinados cargos. São muitos, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que, se não tivesse sido construído como um produto de mídia, de fatos e de cargos, não chegaria onde chegaram. Lá em casa tem momentos, senhor presidente, que paramos para reunião em família. E na mais recente, coloquei na pauta que se não estava na hora da gente parar com essa participação político-partidária eleitoral. Pois vejo tanta gente ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Tanto ensaio de moralidade, mas só no discurso, já que age de encontro à lei e não ao encontro da lei. A idade vai passando e a gente vai ficando um pouco intolerante com a mentira. É muito perigoso a gente achar que é o bambambam, narcisista, pois muitas vezes aquilo que estamos dizendo ou acusando foi justamente o que praticamos. Dar recado ou pitaco para alguém na terceira pessoa é no mínimo ser omisso. Querer interferir em órgão público que não está sob o seu comando é uma intromissão. A não ser que queira dar uma de Peter. Peter foi um professor, senhor presidente, que na faculdade de Londres,
ele, ao encontrar Gandhi, ele perguntou se Gandhi encontrasse uma maleta de dinheiro e a sabedoria, com que era que Gandhi ficava. E o Gandhi respondeu que ficaria com dinheiro. Aí ele disse que ficaria com a sabedoria. E Peter disse que a gente quer aquilo que não tem. Tirar proveito é título pejorativo e acho que não deve ser usado por quem não quer se locupletar com o que não lhe pertence, principalmente se for com pessoas, pois é antiético e até anticristão. Ser mesquinho é ser desumano. Não acho certo ser assim. Quem chega no PROCON, para quem ainda não sabe, o nome dele é Galba Novaes de Castro Neto. Nem melhor e nem pior dos que lá passaram. No entanto, chega com seu jeito natural de ser, ou seja, já economizando e seguindo os passos deste governador que se chama Renan Filho. 15 mil reais de aluguel na sede, o PROCON não irá mais pagar. O PROCON irá utilizar prédio do Estado de Alagoas, cedido pela Secretaria de Planejamento. 10 mil reais de salário, o Estado também não irá pagar, pois ele fez a opção pelo salário que foi eleito para o mandato eletivo, ou seja, o mandato de vereador, que é R$ 10.500. E também trabalhar com metade das pessoas que tinha lá em outrora. Quem chega no PROCON é um jovem desapegado às coisas materiais, pois teve vários exemplos, a começar pelo seu bisavô, que quando era gerente do Banco de Alagoas, senhor presidente, ele recebeu de um usineiro local um carro de presente, deputado João Filho e Bruno Toledo. E meu pai tinha 10 anos e ele mandou devolver o carro, que não era aniversário dele. Havia um pedido de empréstimo no banco e quem pediu empréstimo mandou um carro de presente para ele e ele devolveu. O empréstimo até saiu, mas ele não recebeu o carro. Do avô dele, que não assinou a implantação do Tequial como prefeito de Maceió em 1985, né? A pedido de muitos poderosos e da Salgema, porque não concordava, e se tivesse feito aquilo, talvez Maceió tivesse até explodido nos dias de hoje. Há exemplo do pai, que fui comerciante de carro, de veículo, tive loja de carro durante 20 anos. Vendi carro para muitas pessoas, muitos políticos. Há exemplo, não sei se o carro que eu vendi ao deputado Antônio Albuquerque foi o primeiro carro que ele teve, em 1982. Del Rey. Não sei se o carro que eu vendi ao deputado Eduardo Holanda, uma caminhonete S10 a diesel, a primeira a sair, a chegar no estado de Alagoas, azul marinho, né, deputado? Também não sei se foi a primeira caminhonete que o senhor teve. Não sei se as Cherokees que eu vendi aqui nesse estado, né, ao nosso querido Marcelinho Cabeção, ao Oswaldinho da Peneda Automóvel, também não sei se foi a primeira Cherokee, também que chegou aqui no estado de Alagoas, em 1992. Então, a nossa vida é assim, às vezes as pessoas confundem e acham por a gente ter tantos anos, deputado Bruno Toledo, de mandato, né? Mais de 20 anos meu, mais de 20 anos do meu pai, 8 do meu filho, agora eu 4 como deputado. Talvez as pessoas pensem que a gente vive de recursos provenientes da política, o que não é verdade. Então, o que eu peço é que esse jovem que está lá, que não vai dar ouvido às fofocas faladas, denunciando, acho eu, pseudo-absurdo do passado, pois não existe nosso DNA caça às bruxas. Vamos ser altruístas e tentar ajudar um órgão de forma propositiva, entendendo que aquilo lá não é teu, não é meu e nem é nosso, é do povo alagoano. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência, passamos a palavra à deputada Jó Pereira. Boa tarde a todos, colegas deputados, senhor presidente, membros da mesa diretora, servidores da Assembleia, a todos que nos assistem através da TV Assembleia, a imprensa aqui presente. Senhoras e senhores, eu ocupo essa tribuna nesse momento com o coração amargurado, com um sentimento que insiste em ser frequente. Lamentar a morte de pessoas inocentes por balas perdidas, a morte de policiais militares no exercício de suas atividades
por bandidos, fato que ocorre até quando esses não estão fardados, sendo reconhecidos e por vezes mortos. Sentimento insistente, carregado de dor na morte de jovens provocados pelas drogas e toda a sua violência correlata. Lamentavelmente, após alguns dias, eu volto à tribuna desta casa mais uma vez para chamar a atenção de todos para a violência contra a mulher. Eu poderia, a cada sessão dessa casa, ou em qualquer solenidade da qual eu participo, discursar e apontar nome de mulheres, de vítimas diárias dessa violência. São Marias, Josefas, Antônias, Joanas, Beneditas e Marieles. Mulheres que, como qualquer um de nós, têm defeitos e qualidades, cometem erros e acertos. São coletivas e individuais, mas principalmente são cheias de vida e, como todos nós, não desejam e não merecem, deputado Galba, que outros determinem a sua morte. Eu nunca farei desse mandato popular conferido a mim por alagoanas e por alagoanos apenas e tão somente usar a palavra repetidamente para relatar fatos, sem buscar contribuir na transformação da sociedade, no sentido de diminuir consideravelmente todas as causas desses lamentáveis fatos cotidianos dessas violências. Violências contra a mulher, jovens, pessoas inocentes, policiais militares, homens e mulheres do campo, e contra pessoas que sofrem violência em consequência de suas opções, sejam elas religiosas, sexuais ou por ideais que contrariam interesses daqueles que se acham no direito de não ter o contraditório. Desumano é saber que muitas dessas vítimas têm o ódio contra si, vindo do opressor do criminoso agravado pelo simples fato de ser essa vítima pela criação divina da raça negra. Raça que contribuiu e contribui na formação de um Brasil talentoso, trabalhador, criativo, solidário, capaz, saboroso e musical, referência mundial do jeito brasileiro de ser. Majoritariamente, nós brasileiros somos da paz. Em vez de discursos cotidianos pela morte diária dessas pessoas, nós lutamos, trabalhamos e conquistamos avanços no Plano Estadual de Educação, visando a transformação de nossas crianças e dos nossos jovens através de uma educação de qualidade, inclusiva, tecnológica para todos, sendo assim transformadora. Pena não termos conquistado com mais realismo, com mais verdade, a discussão de gênero para educar nossas crianças contra a intolerância, conquistando assim a harmonia entre as pessoas do sexo feminino e do sexo masculino, independentemente de suas opções individuais. Só a educação encaminha a transformação. As demais ações públicas, elas são de justiça, de infraestrutura, de apoio ao indivíduo. Todas elas juntam-se a essa atuação pública prioritária. Educação é tudo. No campo, com benefícios diretos nas comunidades mais pobres, nas camadas mais pobres da zona urbana, nós lutamos, trabalhamos e conquistamos. E agora é lei o PAA alagoano. Agora, mulheres e homens agricultores familiares têm renda garantida para escoar a sua produção e chegar até a mesa dos que mais precisam. Frutas, verduras, derivados do leite, cereais, ovos e carnes. Nutrição para fortalecer ou recuperar alagoanos. Principalmente chegando à mesa da merenda escolar, em substituição àqueles famosos quissuques e bolachas. Só o fortalecimento socioeconômico dos nossos pequenos e médios municípios, principalmente a zona rural, evita o êxodo para as favelas de nossas grandes cidades. Êxodo que gera desigualdade ainda maiores, provocadoras de tanta violência. Municípios fortes, alagoanas e alagoanos, Alagoas forte, é o que nós queremos. Senhoras e senhores, eu citei algumas das minhas pautas parlamentares, de muitas que contribuí para esta casa, em defesa da mulher, da criança, do jovem, das pessoas vulneráveis e inocentes, policiais militares, homens e mulheres do campo,
contra pessoas que sofrem violência em consequência de suas opções religiosas, sexuais e por ideais que contrariam interesses daqueles que se acham no direito de não ter o contraditório. Poderia também citar aqui com orgulho contribuições que dei aprovando iniciativa de vocês, colegas deputados dessa casa, do Executivo, em defesa das mesmas causas. Eu falei de pautas, falei de trabalho, ideias e de empenho para ressaltar uma perda de muitos e de muitas. Concluindo, subi a essa tribuna hoje e como todo brasileiro para exigir a apuração desse brutal crime de Marielle. Essa jovem parlamentar que tinha importantes pautas e contribuições, disposta ao contraditório, na busca do exercício das suas ideias. Essa jovem, bela e guerreira mulher negra, que no seu exercício parlamentar buscava representar o sonho de muitos de ter uma vida mais digna e de políticas públicas transformadoras. Mataram a Marielle, silenciaram o seu tom de voz, mas ecoará pela eternidade as suas palavras e os seus ideais. Finalize afirmando que Marielle não teve apenas como algoz os motoristas do carro e seus ocupantes pistoleiros em via pública. A memória de Marielle e seus familiares, amigos, eleitores e conhecidos tiveram nas vias da grande rede da internet também perdas. Sofreram uma perseguição de injúria e de intolerância por parte de militares, de milhares de pessoas e também de muitos algozes escondidos no anonimato na produção do fake news. Intolerável. Atitude que põe em risco a nossa frágil democracia. E eu chamo a atenção que, mesmo que qualquer das notícias que foram implantadas viesse a ser uma verdade, ainda que fosse, coisa que está se demonstrando que não é verdadeiro, mesmo assim, senhoras e senhores, Marielle jamais poderia pagar por qualquer erro seu de conduta ou de pensamento com a própria vida. Jamais. Que se chegue aos culpados, os autores e os mandantes, que paguem pelo seu crime. Que o Brasil aprenda a lição e aprofunde mecanismos para evitar que a rede social provoque mais estragos na vida de tantas pessoas. Que a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro cumpra suas missões, evitando sempre a discriminação e a morte de inocentes. Que a nossa democracia não sofra tanto com esses episódios negativos da vida pública, com tanta corrupção, ineficiência e falta de planejamento e rumo para o Brasil. Que os poderes constituídos demonstrem equilíbrio e força, principalmente sintonia com o pensamento e a vontade popular de ver um Brasil diferente, com justiça social e fortalecimento econômico. Esses são os desejos de uma parlamentar também jovem como ela, que deseja mudanças. Basta de violência, chega de dor, perdemos uma Marielle, já somos tão pouquíssimas mulheres participando da vida política, menos ainda mulheres negras. Independentes dos seus acertos e dos seus erros, que a sua luta, que sua atuação, que sua trajetória vibrante ecoe para sempre no coração das mulheres, fortalecendo-as para exercerem funções públicas em cargos de decisão e de mandatos políticos. O mundo inteiro se volta contra essa violência às mulheres e pela busca da igualdade entre todos os indivíduos. Meu muito obrigada. Ainda por a descrição, concedo a palavra ao deputado Rodrigo Cunha. Não havendo oradores em sequência, voltamos ao requerimento do deputado Sérgio Toledo. É de comum acordo do plenário, suspensão da sessão. Não havendo objeção, declaro suspensa a sessão
para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Retornando logo ao término da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Convido os senhores deputados e deputadas a se fazerem presente ao plenário para reiniciarmos os trabalhos desta sessão ordinária. Convido o deputado Galba Novaes a assumir a primeira secretaria e fazer a revisão de quórum. Três deputados presentes, senhor presidente. Não havendo número regimental para reiniciarmos o trabalho desta sessão, convido os senhores deputados à próxima sessão ordinária, hora regimental, e encerra presente.